Fala galera que curte a MLB, eu sou o Ricardo Pilat e estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo sobre beisebol, que é um dos assuntos que o pessoal mais pede que a gente fale aqui. E como a temporada 2023 da MLB está começando, a gente vai fazer um vídeo sobre as principais mudanças de regra que vão rolar para essa temporada. E não só de regra, também no formato do calendário e na distribuição dos jogos. Então fica com a gente depois da vinheta que eu vou explicar tudo para vocês. Antes de começar, aquele recado muito importante, afinal sempre muita gente nova chegando no nosso canal. Aproveito para pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, estamos chegando à marca de 17 mil inscritos, muito obrigado a todos que já são inscritos. Se você ainda não é, se inscreva para fazer parte dessa nossa comunidade aqui no YouTube. Ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos, afinal toda semana saem novos vídeos, a gente tem lives também falando de esportes americanos em geral. Deixa seu like, é de graça, é muito importante também, pois o YouTube reconhece que o vídeo é relevante para quem curte esportes, para quem curte beisebol, por exemplo, nesse caso. E também deixa aqui seus comentários, se ficou alguma dúvida, né? Se ficar alguma dúvida, na verdade, depois que eu concluir a minha explicação, para que time você torce na MLB, enfim, qualquer coisa sobre beisebol, deixa aqui sugestões, estaremos de olho. A primeira e mais importante mudança de regra diz respeito ao relógio de arremesso. Para quem conhece basquete, tem o relógio de arremesso lá no basquete. Eu diria que é algo meio parecido. Então, para você que ainda não acompanha tanto beisebol, mas quer fazer uma correlação, eu compararia com isso. Mas aqui no beisebol, o relógio de arremesso é específico para o arremessador, né? O principal objetivo desse relógio é que os jogos sejam mais curtos, é encurtar o tempo total dos jogos, que é um objetivo, da verdade, da MLB já há alguns anos. Então, eles resolveram, enfim, colocar essa medida em prática, que é uma medida que, assim, vai causar alguma polêmica durante a temporada, talvez alguns problemas de adaptação, mas que os times já testaram durante a pré-temporada. Basicamente é o seguinte, vai ficar ali ao fundo do campo, né, visível para o arremessador, um relógio com o tempo corrido entre cada arremesso. Aí o arremessador vai ter 15 segundos entre um arremesso e outro para fazer, né, o próximo arremesso. Se ele estourar esse tempo, será considerado um ball, né? Ou seja, uma bola fora da zona de strike que conta ali no duelo entre arremessador e rebatedor. Então, assim, antigamente não tinha esse relógio. Entre cada arremesso, o arremessador podia fazer uma catimba, enrolar, pensar e tudo mais. Nisso, eu diria que cada arremessador gastava pelo menos 30 segundos, tá? Um ou outro que costuma ir mais rápido. Só que agora todos vão ter que seguir isso, todos vão ter 15 segundos, não vai ter muito tempo para pensar, vai ser uma pressão maior também, né? Então eu quero ver na prática como isso vai acontecer durante a temporada regular. São 15 segundos entre cada arremesso se não tiver ninguém em base, tá? Se o ataque tiver com jogadores em alguma das bases, aí muda para 20 segundos, porque dá um tempinho a mais para o arremessador pensar, né? Afinal, um jogador em base costuma preocupar toda a defesa e o arremessador, né? Além disso, o rebatedor também faz parte dessa regra, tá? Ele também tem que estar pronto em posição de rebatida, faltando 8 segundos para o final desse tempo, né? Desse tempo que o arremessador tem. Ele também vai ter a visão, né, do cronômetro, e aí, faltando 8 segundos, ele tem que estar pronto para rebater, mesmo que o arremessador ainda não esteja fazendo um movimento de arremesso. Então, se o rebatedor também não estiver pronto, o rebatedor também faz uma catimba, né? Fica ali se ajeitando, abrindo a luva, fechando a luva e tudo mais. Então, ele também tem que estar pronto mais rápido. Se não estiver pronto, ele recebe um strike. Além disso, em cada duelo entre arremessador e rebatedor, o arremessador só pode 2 vezes fazer um movimento que seja ali para... um movimento que pause o duelo em si, né? Que são 2 tipos possíveis, né? Um é o pick-off, que é quando o arremessador tenta jogar a bola numa das bases quando existe um corredor na base, né? Um jogador do ataque está posicionado na base, e os arremessadores normalmente fazem isso quando esses jogadores, esses corredores em base, estão preparados para tentar roubar uma outra base, né? Ou são jogadores velozes. Os arremessadores fazem isso para tentar ou eliminar esse corredor ou para evitar que ele chegue na outra base, né? Para que esse corredor fique com medo de tentar roubar a base, porque sabe que o arremessador está esperto. Só que ele só vai poder fazer isso 2 vezes dentro de um mesmo duelo, né?
Então eu quero ver também como isso vai ficar, porque se o arremessador fizer isso 2 vezes, já acabou a possibilidade dele de tentar colocar medo no corredor em base. Além disso, também, muitas vezes o arremessador já está em posição para arremessar, mas ele dá um passo para trás, né? Pede um tempo ali para rever a jogada, até para consultar o catcher sobre qual vai ser o arremesso. Ele também só pode fazer isso dentro desse período de 2 pausas, né? Então ele pode fazer um pick-off e um timeout, ou 2 timeouts, ou 2 pick-offs, mas não mais que isso, num mesmo duelo contra um mesmo rebatedor. Aí, caso ele descumpra isso e faça mais uma vez uma pausa dessas, é considerado um balk, né? Um balk também é uma outra regra da MLB, mas um balk faz com que os corredores em base avancem para a base seguinte. Então, se tiver um corredor na segunda base, ele vai para a terceira automaticamente, só por conta dessa falha do arremessador, tá? Além disso, quando finalizar um duelo entre um arremessador e o rebatedor, vão ser 30 segundos para que comece o novo duelo, né? Então o relógio de arremesso ganha um pouquinho mais de respiro para o arremessador. 30 segundos, também não pode ter muita enrolação e tanto o arremessador quanto o rebatedor podem ser penalizados se não estiverem prontos a tempo. Todas essas medidas foram testadas aí durante a pré-temporada, né, o Spring Training, e segundo a análise da MLB, já reduziu o tempo de jogo em mais ou menos meia hora. Então, é uma mudança significativa, serão jogos mais curtos mesmo, né? E é esse o objetivo da MLB, né? Que o jogo se torne mais atrativo até para as novas gerações, talvez não tenham paciência para ficar assistindo um jogo por mais de 3 horas. Então, os jogos estão tendo em média 2 horas e meia, 2 horas e 40, bem menos já do que a média, e outros jogos podem ser ainda mais rápidos. Claro, quem é mais tradicionalista fica um pouco chocado com as mudanças de regras. Os próprios jogadores reclamaram um pouco, outros elogiaram. Então, eu acho que no fim eles vão ter que se acostumar, não tem jeito, e nós, como torcedores, também vamos acabar nos acostumando. Outra mudança significativa para essa temporada da MLB é que a liga está proibindo os shifts, que são assim, mudanças defensivas de posicionamento dos jogadores a partir do padrão de rebatida do ataque, né, dos jogadores de ataque. Então, assim, na verdade não é que está totalmente proibido, mas agora vão ser muito mais limitados esses shifts. Por exemplo, antigamente, até o ano passado, na verdade, esses shifts estavam assim, tomando uma proporção absurda. Assim. Por exemplo, na defesa, no infield, né, que é o campo interno, sempre tem que ficar ali 4 jogadores, além do catcher e do arremessador. E 3 no campo externo, né, no outfield. Mas tinham vezes que eles mudavam isso, colocando 3 jogadores no campo interno e 4 no campo externo, sabendo que determinado rebatedor rebate mais bolas longas do que bolas rasteiras dentro do campo interno. Então, assim, isso estava prejudicando muito determinados rebatedores que não conseguem variar muito o tipo de rebatida. E essa mudança de regra é justamente para que aconteçam mais rebatidas, que aconteçam mais corridas, a liga quer mais pontos, quer os ataques funcionando, não quer os arremessadores dominando tantos ataques, e isso realmente deve impactar muito o jogo, né? Principalmente alguns jogadores que não conseguem mesmo mudar o seu padrão de rebatida, que rebatem sempre para o mesmo lado, que rebatem só bola longa, enfim, então isso vai trazer um impacto grande para o jogo. A principal mudança é que agora os 4 jogadores do campo interno, né, primeira base, segunda base, terceira base e shortstop, eles precisam estar com o pé ou na grama do campo interno ou na parte de terra do campo interno, né, que ali é aquele diamante, eles precisam estar com o pé ali. Não podem estar no campo externo, por exemplo. Essa é a principal mudança mesmo. E além disso, é necessário que fiquem 2 jogadores de cada lado da segunda base. Então, digamos, primeira base e segunda base ficam do lado de cá, e o jogador da terceira e o shortstop ficam do lado de cá. Então, eles vão sempre precisar ter um alinhamento desses dois. Eles podem mudar de posição, mas dentro dessa faixa de campo. Não podem ficar, por exemplo, os 4 para o lado esquerdo, porque tal rebatedor só rebate para o lado esquerdo. Não, tem que ter 2 na esquerda, 2 na direita. Então, vai ser uma mudança realmente que vai permitir mais rebatidas e provavelmente mais corridas durante a temporada regular. E outra mudança importante é a mudança no tamanho das bases. Sim, aquela caixa branca que fica ali no campo são as bases. E para esse ano, elas vão ter um aumento de
38 para 45 centímetros. Essa mudança tem dois objetivos principais. Um é um pouco da segurança dos jogadores na tentativa de roubar bases, na hora de correr até uma base, num duelo ali entre o jogador de defesa e o jogador de ataque. Em teoria, vai ter um pouco mais de espaço na base para isso. E sobre a roubada de base, também tendo mais espaço, fica mais fácil para a roubada de base acontecer. É um tamanho pequeno, né? 7 centímetros, mas que faz uma diferença. Para quem costuma assistir beisebol, a gente vê o quanto essas roubadas às vezes acontecem ali no limite, né? O VAR do beisebol tem que entrar em ação várias vezes, porque a chegada do corredor e a tentativa do defensor de eliminar esse corredor acontecem quase simultaneamente. Então, 7 centímetros farão diferença. E a gente já viu durante a pré-temporada um aumento também na quantidade de tentativas de roubada de base. Resumindo, então, as mudanças de regra, a MLB quer basicamente reduzir o tempo de jogo e fazer com que as partidas tenham mais corridas e sejam mais dinâmicas. Então, quem sofre com isso? Os arremessadores, principalmente, porque vão ser mais cobrados, terão mais dificuldade de controlar os placares, né? Então a gente pode talvez notar alguma diferença até nos números desses arremessadores, dos melhores arremessadores, enfim. O que vai ser mais importante é a gente ver como eles vão se adaptar durante a temporada, né, a essas mudanças, e talvez a gente veja no começo da temporada algumas discrepâncias em relação aos resultados, às estatísticas de jogadores de ataque e as estatísticas dos arremessadores. Duas mudanças de regra que continuam em relação à temporada passada são a do jogador posicionado na segunda base a partir das entradas extras. Então, quando o jogo vai para a prorrogação, que são essas entradas extras, o time que está no ataque fica com um corredor na segunda base para que facilite a possibilidade de acontecerem corridas durante o jogo. Fica, então, essa regra para essa temporada e daqui em diante, tá? Isso não vai mudar. Também, mais uma regra que deixa os tradicionalistas um pouco chateados, né? Porque antigamente não tinha isso e às vezes as entradas extras duravam horas. Agora está sendo mais rápido o jogo também por conta disso. E rebatedor designado, mais uma regra que traz polêmica. Já fizemos vídeos sobre isso aqui no canal. A regra também continua. Então, todos os times jogarão com rebatedor designado. Ou seja, um jogador que rebate no lugar do arremessador, né? Até o ano retrasado, os arremessadores rebatiam. A partir dessa temporada, os arremessadores não precisam rebater, porque tem essa função do rebatedor designado, que é um jogador que está ali apenas para rebater, ele não participa do jogo como defensor. Agora falando da mudança na tabela, né, na distribuição dos jogos, que é uma mudança também muito importante. Seguem 162 jogos por equipe. Eu sei, parece que é um número grande para você que não acompanha beisebol, mas é o padrão, já faz muito tempo que é assim. Agora, o que mudou é a distribuição dos jogos, né? Contra que equipes cada time joga durante a temporada regular. Até o ano passado, um time não enfrentava todos os outros 29 numa mesma temporada. Ele enfrentava os times da mesma liga, né? Liga Americana e Liga Nacional. Então, um time da Liga Americana só jogava contra os times da Liga Americana e enfrentava alguns da Liga Nacional durante a temporada dentro de uma rotação, né? Enfrentando diferentes divisões. A partir desse ano, todos jogam contra todos numa mesma temporada. Para que isso acontecesse, a principal mudança foi nos jogos dentro das divisões. Então, cada divisão tem 5 times. Antigamente, cada time enfrentava os outros rivais 19 vezes. 19 cada um. Então, por exemplo, o New York Yankees, que está na divisão leste, Yankees que é meu time, tá? Os Yankees que estão na divisão leste da Liga Americana enfrentavam o grande rival, o Boston Red Sox, 19 vezes. A partir de agora vão ser 13. 13 vezes contra o Red Sox e 13 vezes contra os outros rivais da divisão. Isso vai dar um total de 52 jogos. Antes eram 76. Além disso, serão mais 64 partidas contra times da mesma liga. Então, os Yankees, contra os outros 10 rivais de outras divisões, mais da Liga Americana, vão jogar no total 64 vezes. No total, nos jogos dentro da divisão, cada time vai fazer 26 jogos em casa e 26 fora. Contra os adversários da liga, mas das outras divisões, também vai ter uma divisão igualitária. Serão 32 em casa, 32 fora. Então, mesmo com uma diferença aí na quantidade de jogos em casa e fora de casa, dependendo do rival, no total vai ficar certinho, meio a meio. A principal mudança, então, serão nos jogos interligas, né? Jogos entre times da Liga Americana e da Liga Nacional, que agora vão se enfrentar todos os times durante a temporada.
serão 46 jogos para cada time nesses jogos interligas. A primeira coisa que você precisa saber é que um time vai enfrentar um outro time considerado como um rival natural, que normalmente são definidos por meio de localização. Por exemplo, o rival natural dos Yankees serão sempre os Mets, será sempre o New York Mets. São times da mesma cidade. Esses rivais naturais vão se enfrentar 4 vezes durante a temporada, 2 jogos em casa, 2 jogos fora. Contra as outras 14 equipes, serão séries de 3 jogos, sendo que 7 delas serão em casa, 7 delas fora de casa. Então, o New York Yankees, né, dando exemplo mais uma vez, vai jogar contra o New York Mets, como eu já disse, rival natural 4 vezes, contra os outros 14 da Liga Nacional, 3 vezes cada, sendo 7 delas, 7 séries em casa, 7 séries fora de casa. No total, 42 jogos. Eu acho que o mais legal dessa mudança é que a gente vai poder ter um calendário mais balanceado entre as equipes, né? Vai poder fazer mais comparações. Afinal, todos vão jogar contra todos, todos serão testados contra todos. É lógico que a gente tem que levar em conta que às vezes um time está numa divisão mais fraca, e ele vai jogar 52 vezes contra outros times fracos nessa divisão, enquanto outra franquia vai jogar 52 vezes contra adversários mais fortes. Então a gente vai levar isso em conta. Mas todos vão se enfrentar. Então, às vezes, tem um time da Liga Americana e um time da Liga Nacional que já são considerados favoritos para a World Series, mas eles não se enfrentam durante a temporada regular. Dessa vez, eles vão se enfrentar. A gente vai poder testar se esses 2 favoritos são favoritos mesmo, quem está mais forte numa potencial final. Então, eu gostei dessa mudança de regra. Perde um pouquinho ali da tradição das divisões, né, da rivalidade das divisões, mas eu acho que é bem pouquinho mesmo. Ainda são bastante jogos entre as divisões, dentro das divisões. E a gente vai continuar tendo essa rivalidade dentro das divisões ainda. As regras em relação aos playoffs não mudam também, né? Continua com o campeão de cada divisão indo para os playoffs, além de 4 times de melhor campanha dentro de cada liga. E assim como foi ano passado, uma rodada de wildcard com 6 times e depois um time de melhor campanha esperando para a rodada seguinte. Por enquanto é isso, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam alguma coisa, ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai lendo e respondendo aí nos próximos dias. Afinal, são bastante mudanças, mesmo para quem já acompanha a MLB há algum tempo, não vai ser tão simples de entender e se adaptar no começo, mas de qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like também, porque ajuda bastante. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. E fica o convite para que vocês também acompanhem o theplayoffs.com.br/MLB, pois faremos a cobertura completa da temporada da MLB durante o ano todo. E também siga o The Playoffs nos canais de redes sociais, no @ThePlayoffsBR. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Vem, siga o The Playoffs em todos os canais e acompanhe a temporada do beisebol com a gente. Vai começar, estou ansioso, espero que vocês também. Um abraço e até a próxima.